Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Os Segredos da Compreensão Bíblica. Nessa aula, nós vamos iniciar um novo módulo, e esse módulo será um módulo onde nós iremos expor alguns textos da Palavra de Deus relacionado a tudo quanto nós aprendemos nas nossas aulas passadas, nos módulos passados. E nesta aula eu quero falar sobre algo muito importante também. Todo este curso tem a importância muito grande, e nesta aula eu quero falar sobre um texto que é de fato literal. Nós aprendemos que o texto literal é aquele texto que se entende da maneira que a gente lê. Ou seja, ele não está baseado em nenhuma parte figurativa e nenhuma parte alegórica. Simplesmente é uma informação real, verdadeira e circunstancial do ambiente. Eu quero ler um texto aqui da Palavra de Deus que é propriamente dito literal, que está lá no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia e o segundo livro do Pentateuco ou a Lei, assim como você prefere entender. Vamos lá, eu vou estar lendo aqui em Êxodo, capítulo de número 30. Nós temos aqui vários textos relacionados à área literal. Por quê? O Senhor Deus, ele vai dar a Moisés tanto as medidas como também a forma que vai ser criada, formada, colocada em prática todos os utensílios do tabernáculo. E isso precisa ser um texto literal, porque da maneira que Deus vai falar para ele, dar as medidas para ele, tem que ser. Eu vou ler aqui o versículo de número 1 do capítulo 30 de Êxodo, a seguir em alguns versículos, que diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe diz assim, o altar de incenso. Lembra-se que nós aprendemos que a epígrafe ela dá uma intenção primária do que o texto vai falar. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 30 de Êxodo diz assim: E farás um altar para queimar o incenso. De madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de um côvado, e a sua largura de um côvado. Será quadrado e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas 4 pontas, ou sairão as suas pontas, e com o ouro puro o forrarás no seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Nós percebemos que quando Deus ele dá estas palavras para Moisés, ele dá de uma forma literal. Não tem nada que, vamos dizer, com figura ou uma área alegórica. É um texto literal. Da maneira que Deus está dando a instrução para Moisés, ele precisa cumprir literalmente daquela forma. Então, eu entendo com esse texto que esse texto é um texto literal, porque da maneira que eu estou lendo, na realidade precisa ser executado. Outro texto que a gente entende também que é literal, existe muitos na Bíblia, principalmente quando fala sobre em áreas geográficas, nomes, sobrenomes de pessoas, ou lugares, regiões, por exemplo, o Monte Horebe. Tudo isso são coisas, Monte Sinai, são locais relacionados a um texto literal, porque são de fato um lugar que existe. Outro texto literal que eu vou estar lendo para você aqui é em Gênesis, capítulo de número 5, que fala sobre a genealogia. Toda genealogia precisa ser literal, porque está relacionada a nomes próprios, nomes de pessoas que viveram de fato nesse período. Em Gênesis capítulo de número 5, que tem falando sobre a genealogia de Sete, pois a epígrafe diz desta forma, diz assim, este é o livro das genealogias de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete. Olha que interessante. Nesse texto aqui, nós entendemos que ele é literal, porque as informações dadas aqui foram as que de fato aconteceram. Então, não existe aqui nenhuma parte figurativa. Nós não encontramos nenhuma alegoria da idade ou da circunstância em que Adão viveu, porque da maneira que eu estou lendo, é da forma que sucedeu. Então, entenda e guarda isso no seu coração. Tanto o Êxodo 30, como também Gênesis 5, que foram apenas 2 exemplos de milhares de exemplos que existem de textos literais, nós encontramos essa parte que a gente entende da maneira que o texto está dizendo. Então, todas as vezes que você for ler um texto e aquele texto contém informações de lugares,
nomes, idade, região ou coisa parecida, ou até mesmo o nome de mares, de lago e assim por diante, saiba de uma coisa, que esse texto é literal. Outra coisa também é na instituição daquilo que o Senhor falou para Moisés, falando as medidas do tabernáculo, o material que ele iria usar, tudo isso é literal. Se nós olharmos também um pouco mais para frente, a gente vai encontrar também quando Salomão ele recebe aquele material para poder fazer o templo do Senhor. Tudo aquilo ali era um material literal, as medidas literais e assim por diante. Então, o texto literal é isso, a gente entende da maneira que a gente está lendo, tá bom? Que na próxima aula Deus continue te esclarecendo a respeito de uma outra área também, que é uma linguagem a mais que a gente vai estar passando. 3 linguagens nós já identificamos aqui: literária, figurativa e alegórica. Nessa aula nós estamos falando sobre a literária. O Hugo Santos, na próxima aula, vai falar de uma outra linguagem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor continue abençoando a nossa jornada, em nome de Jesus. Um grande abraço. Até a próxima aula.